E aí, pessoal, o último vídeo aqui da impressão, da parte de impressão, tá? A gente já viu nos vídeos anteriores ali como fazer a margem, como fazer o carimbo. Já fizemos uma impressão prévia, né? Tudo preto e branco. Expliquei para vocês, né, que o desenho ele sai colorido no AutoCAD porque cada uma dessas cores é uma camada. Cada camada dessa representa um tipo de linha diferente, uma espessura de linha diferente, mas que na hora de imprimir tem que ser preto e branco. Nos trabalhos anteriores, vocês trabalharam a impressão de forma preto e branco, então a gente transformou o desenho todo em preto e branco, mas a gente não configurou as espessuras de linha. Então nesse trabalho agora e daqui para frente, além de configurar para que as camadas saiam preto e brancas, é preciso configurar também para que cada uma dessas cores tenha uma espessura específica, para que a gente tenha diferença de espessura no desenho, tá? Eu trouxe aqui um desenho para vocês, aqui é um desenho de uma casa, e nesse projetinho aqui da casa, para fazer o desenho, né, a gente aplicou aqui várias camadas diferentes, várias espessuras diferentes. Nós temos a cor ciano, a cor amarela, a cor verde, a cor vermelha. Então a gente aplicou aqui várias cores diferentes, porque cada uma dessas cores representa uma espessura de linha diferente, tá? O que a gente vai fazer aqui na hora da impressão aqui agora, né, eu já trouxe aqui pronto a folha e a margem configurada, já inseri os desenhos com escalas corretas, né? Quem tiver dúvida sobre esse processo, vocês vão encontrar aí mais informações nos vídeos anteriores. E agora a gente tem que configurar a impressão, tá? Então a gente vai vir aqui na impressorinha. Vamos fazer uma revisão aqui da parte de impressão novamente. Eu vou falar das espessuras de linha, tá? Aqui, ó, na onde vem a parte de printer, a impressora, eu vou escolher o nome da impressora que eu estou trabalhando. Se eu estiver querendo imprimir numa impressora específica, HP tal, Epson tal, eu posso simplesmente escolher aqui o nome dessa impressora que eu quero trabalhar. Se não, eu vou trabalhar aqui com DWG to PDF, alguma impressora, na verdade, de PDF. São várias impressoras PDFs, tá, que vocês podem utilizar. A que eu recomendo aqui é a DWG to PDF, ele vai salvar o arquivo em PDF e vocês podem levar esse arquivo depois para a plotter ou para o local da impressão, tá, para não ter que levar o arquivo especificamente do AutoCAD. Depois que fez aqui a configuração do tipo de impressora, a gente vai vir aqui escolher a folha, né? No nosso caso aqui é uma folha A3. No trabalho de vocês e em alguns dos trabalhos de vocês, tomem cuidado que são folhas A4, tá? Aqui no caso é a folha A3, só que cuidado, a gente tem que escolher aqui duas coisas. Primeiro, eu tenho duas opções de A3. A primeira opção sempre é a folha em pé, a segunda a folha deitada. No nosso caso aqui a gente ajustou para que a folha fosse deitada. E eu tenho que configurar sempre, ó, usando Full Bleed, tá? Full Bleed é a folha sem configurações de margem. Por quê? Porque eu desenhei aqui a minha folha e desenhei a minha margem. Então eu não quero que o AutoCAD aplique as configurações de margem dele. Eu quero que o AutoCAD leve em consideração o meu desenho de margens, tá? Então eu vou colocar aqui para ele escolher a folha A3, mas é uma folha A3 sem configurações de margem. Se eu escolher apenas ISO A3, sem o Full Bleed, na hora de imprimir, ele vai aplicar as configurações de margem dele, além das que eu desenhei. E aí vai desconfigurar a minha folha, tá? Além disso, pessoal, como a gente fez uma folha deitada, eu vou escolher aqui o desenho também deitado, tá? Vamos vir aqui nas opções de janela, né? Na opçãozinha aqui, janela. Cliquei no botão, escolho a minha janela. Eu quero imprimir, que é a nossa folhinha aqui de impressão. E eu vou vir aqui agora configurar as penas, tá? A gente já viu aqui na disciplina que eu posso trabalhar com monocromático, que ele pega todas as cores e coloca preto e branco. Mas além de colocar monocromático, eu tenho que configurar as espessuras de linha, tá? E aí eu posso fazer de duas formas. Eu posso vir aqui no botãozinho e ajustar o monocromático, ou eu posso vir aqui e criar uma nova configuração de pena, tá? Vocês podem criar uma nova configuração de pena. O bom de criar uma nova configuração de penas é que vocês podem salvar essa configuração de penas e levar para outros trabalhos, tá? Vou vir aqui no botãozinho, ó, do lado. Além de colocar monocromático, vou vir no botãozinho do lado. E aí o monocromático é bom que ele já coloca cor preta em todas as cores, tá vendo? Se você criar uma configuração nova, tem que lembrar de vir aqui, ó, selecionar todas as cores e colocar ela como preta, tá? Se você colocou uma configuração nova, não esqueça de fazer esse processo, porque o desenho técnico tem que ser preto e branco. Mas além de colocar a cor como preta das camadas, eu tenho que vir aqui e ajustar a espessura da camada, tá vendo? Nesse desenho, eu utilizei a cor ciano, a cor amarelo, a cor verde e a cor vermelha. Então, essas quatro configurações de cores aqui, ó, além de colocar a cor como preta, eu tenho que vir aqui na espessura de linha, o line weight, e colocar aqui a espessura que eu quero que ele seja impresso, tá? No caso da cor ciano, aqui que era as paredes, eu coloquei 0,4. A cor 3, eu vou botar aqui 0,2. Poderia botar 0,3 também, né? Mas vou botar um contraste um pouco maior entre as cores. A cor 2, vou botar aqui 0,13. E a cor 1, 0,05.
Então repara que eu criei aqui uma escala, um contraste de espessuras entre as cores. Além de colocar todas preto e brancos, agora elas vão ter espessuras, tá? Se você está criando uma configuração nova de pena, vocês podem vir aqui, ó, e salvar essa configuração para usar ela sempre que vocês quiserem, tá? Aqui eu vou salvar essa configuração nesse arquivo. E antes de imprimir, pessoal, venham sempre aqui, ó, no Preview, tá? O Preview ele vai abrir aqui a janelinha de configuração, ó, mostrando como é que está o projeto naquele momento. Aí eu consigo dar um zoom aqui na minha folha, ó, e analisar as penas que eu coloquei. Reparem, ó, que as paredes estão com linha grossa, as janelas com a linha um pouquinho mais fina, os móveis e as paredes do fundo, ó, estão com a espessura um pouquinho mais fina ainda. Então eu criei um contraste de espessuras, tá vendo? Mesma coisa aqui na planta, ó. Eu tenho uma espessura para a parede, as janelas estão com uma outra espessura, ainda continuam sendo mais grossas, mas estão com a espessura um pouco mais fina que as paredes. Eu tenho elementos, por exemplo, como o piso da cozinha ou os móveis que estão um pouco mais finos ainda. Então eu consigo criar esse contraste de espessuras, tá? Feita essa conferência aqui no Preview, agora é só imprimir. Só que cuidado, ó, sempre que vocês colocarem aqui uma configuração de espessura de linha, vocês vão vir aqui no Preview para conferir. Se vocês perceberem que a configuração não está legal, que o desenho está perdendo detalhes, que a configuração está muito pesada, voltem aqui na configuração de penas e façam uma nova configuração. Vai ajustando essa configuração, tá? Cada tipo de desenho, cada escala vai exigir uma configuração diferente. Desenhos arquitetônicos como esse, normalmente tem um certo padrão que a gente segue. Normalmente, trabalhos de desenho técnico feitos aqui no AutoCAD, você sempre, dependendo do desenho, a gente vai ter configurações diferentes. Então tem que vir no Preview, depois volta aqui na configuração de penas e ajusta. Volta no Preview para ver se está tudo ok. Volta na configuração de penas. Quando você vier no Preview e tiver tudo ok, aí sim você vem para imprimir. Vou vir aqui para imprimir, vou botar um nome no arquivo, né? Vamos ver como ficou a impressão. Então, feita aqui a impressão, reparem. Agora eu consigo não só que o desenho fique preto e branco, mas que ele tenha diferentes espessuras de linha. E aí eu crio esse efeito que a gente quer, com a linha mais grossa e mais fina, de mostrar o que está mais na frente, o que está mais atrás. Né? Só para vocês entenderem o conceito, a ideia é que as paredes, como ela está mais na frente, ela ressalte mais e que a gente tenha a sensação de que esses detalhes de fundo eles estejam mais ao fundo. Dá uma sensaçãozinha de profundidade, de tridimensionalidade, tá? Então a ideia das espessuras é um pouco isso. Então ajustem as espessuras de vocês para que vocês tenham essa sensação na hora do desenho. Mas a gente não pode colocar a espessura de uma forma que você não consiga ver os detalhes. Então, por exemplo, se eu vou ter uma espessura aqui para minha janela, e aí quando eu olhar aqui no desenho, em vez de ter duas linhas aqui no meio, eu consigo só chegar a uma, significa que está grosso demais, eu preciso ajustar essa espessura. Então eu tenho que colocar a espessura de uma forma que eu consiga ver todos os detalhes do meu desenho também, tá? Então é isso. Essa foi a configuração aí de espessuras. Falou!